O centenário da Vila de Paranapiacaba como Distrito de Paz, novembro de 1907, novembro de 2007. Adalberto Dias Almeida, a gente encerrou o bloco anterior fazendo essa pergunta. A Paranapiacaba desse ano de 1907 era muito diferente da Paranapiacaba que nós conhecemos hoje? Evidentemente que era, porque ela não foi instalada na sua totalidade da qual conhecemos hoje. Primeiramente fez uma logística de alguns pontos de abastecimento de água, de caminhos, e houve a necessidade de aquisição de terras, porque o traçado da ferrovia não era como antigamente existia naquele decreto número 100 do Regente Feijó, que dava 6 léguas de cada lado da ferrovia. Então somente era necessário 30 metros, como foi combinado com o senhor Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. Ele então só tinha 30 metros. Para expandir as margens da ferrovia, uma instalação de vila, no caso, havia necessidade de comprar. Então a ferrovia inglesa foi e comprou as terras onde está hoje a Vila Martins Smith, por 45 mil contos de réis. Então vamos pensar, essa Vila Martins Schmidt, né? Sim. Ela porque nós temos a estrada de ferro cortando, tem o castelinho fica na parte inferior. Na parte inferior. Na Vila Ferroviária especificamente. Ele ainda não tinha sido comprado ainda. Ainda não tinha sido comprado. Nada. A parte que a gente chamaria assim, a parte da cidade, a cidade alta, onde está a igreja? Havia somente algumas acomodações. Não Mas já havia igreja? Já havia, não. Já tinha a igreja. Menor. A igreja e o cemitério foram feitos início de 1870. Tá. Ali já começou a instalação da pequena igreja de Bom Jesus. O campo de futebol na Vila Ferroviária, no fundo da Vila Ferroviária, já existia? Não existia, não. Tudo isso... De quando que é o campo? O campo veio trazido por ideia do Charles William Miller, né? Será que o primeiro jogo foi em Paranapiacaba? A noção histórica nos narra que ele havia trazido 3 bolas, uma delas, inclusive, deixou para o Alex Wellington, que tornou-se um excelente zagueiro, mas deixou em Paranapiacaba e ali foram feitos, digamos assim, os primeiros ecos de vibrações de futebol. Será, Adalberto, que essa história que eles contam, que o primeiro jogo foi em São Paulo, está errado, que o primeiro jogo foi aqui? Não, o jogo oficial foi realmente em São Paulo, da SPR. Mas veja bem, isso foi feito em 1898. Já existia Paranapiacaba. Já Paranapiacaba já estava estruturalmente já. Alguns campinhos de capim já existia, algumas delimitações, limpeza. E ali tornou-se, digamos assim, os primeiros ensaios dos passes de futebol. Mas a realidade mesmo é que o Charles Miller ficou em Paranapiacaba por uma imposição do Wellington, esse fanático por futebol. Ele morou em Paranapiacaba? Ele morou em Paranapiacaba. O Charles Miller? Não, ele não morou. Ele morava em São Paulo. Ele nasceu em São Paulo, no Brás. Sim. No Monsenhor Mas Andrade. ele vinha sempre. Ah, sim, porque ele trabalhava. Ele trabalhava na Real Mala Inglesa, uma firma inglesa. Posteriormente, dados os vínculos dos pais dele e avós, ele veio trabalhar na inglesa também, da SPR. Muitas vezes ele percorreu a viagem para Santos, né? E aí deu muitas histórias que contam dele, porque ele, inclusive, é neto do idealizador do traçado do Fox, né? O Charles Miller. Charles Miller. Agora, o Serrano é de 1902. 1903. Quer dizer, antes de 1907. Sim. E o Serrano era um clube social e esportivo. Tão somente. O social era mais embaixo, ele era a Lira. A Lira, onde nós temos hoje a Casa Fox... Porque era um segundo clube, né? A Casa Fox, hoje está lá embaixo, ela de frente, ela tem umas instalações que ainda permanecem de pé, que ali foi feito as instalações da Lira. Essa Lira era a parte de baile, chás, reuniões, etc., que as senhoras... Ao estilo inglês? Bem estilo inglês, vamos dizer assim. Adaptado para as condições brasileiras. Pode dizer assim. O Adalberto Dias Almeida, que é o nosso convidado de hoje, nesse programa que fala do centenário da Vila de Paranapiacaba, está nos mostrando alguns documentos, né, algumas fotografias da sua vasta pesquisa. O que você consideraria assim, mais importante nessa edição desse programa? Dentro do tema, nós temos a oficialização do centenário, né? Que é esse documento. Então, é esse documento publicado no Diário Oficial. Você tem uma cópia do Diário Oficial da época. E aí estamos vendo, né?
para que todos possam observar, bem como também a escritura dos terrenos das compras das terras da Martin Smith, sem o que não existiria. Que são aqueles antigos brasileiros. Sim, ali tem aquela transcrição todinha para que você possa observar. Por exemplo, algumas famílias que eram proprietárias. Ali houve umas coisinhas... Ou havia muita terra devoluta. Não, as terras devolutas são na parte de cima, né? A parte superior. Na parte de baixo, que vamos dizer assim, da Vila Ferrovia, em 1834, 35... Bem antes da estrada. Bem antes da tempo dos carreiros. Havia ali o fundo de umas fazendas de Mogi, que os limites de Mogi das Cruzes vinham até ali, né? Taquaruçu. Taquaruçu já é Mogi. Quer dizer, mas, ao Espigão... ali tudo não pertencia ao final de Mogi das Cruzes. Com a aquisição ficou para Santo André, hoje, e antigamente Paranapiacaba. Esse sujeito chamado Antônio Queiroz, família tradicional... É o Antônio Queiroz, que está sempre presente aqui no nosso cenário. Antônio Queiroz dos Santos. Ele comprou as terras... Esse moço aqui, Antônio Queiroz dos Santos? Esse moço comprou as terras e em 1897 as vendeu para a SPR, em torno do seu administrador, Por isso que ele se tornou um grande proprietário, né, ao longo de todo o Vale do Tamanduateí e depois do Rio Grande. Até Paranapiacaba. Dessa parte do lado de lá eram eles que mandavam. Da parte de cima havia um senhor que ele tem um título muito, muito maravilhoso. Ele foi o primeiro diretor do antigo Museu Ipiranga. É mesmo, é? Esse senhor tinha as terras da parte de cima. Ele, inclusive, em 1907, ele fez doação de 346 mil alqueires para hoje... Estação Botânica da faculdade. Que é uma das riquezas de Paranapiacaba. Sem querer, ele tornou-se o primeiro doador de uma estação biológica na América Latina, para estudos, que hoje nós temos essa graça maravilhosa. Tá certo. Que outros documentos a gente pode mostrar nesse programa importante do Centenário de Paranapiacaba? Tudo bem. Nós temos, inclusive, o contrato da feitura da Estrada de Ferro, sem o que não foi possível essa existência desse desbravamento de São Paulo, pelo Mauá, Monte Alegre e o Marquês de São Vicente, acionado pelo Banco Rothschild em Londres, onde rezava todas as normativas do contrato, né? E entre linhas a esse contrato, nós percebemos que quando ele mandou o Daniel Fox, em 1959, para fazer, digamos assim, a agrimensura dos terrenos, houve por bem alguns ingleses já irem ao interior com a ideia de irem até a Bolívia, onde surgia a famosa a Estrada da Morte posteriormente. Já naquela época, a visão do inglês queria passar para o Pacífico. E aí você vê, o Fox se limitou até aqui. Ele não foi só até aqui, até Jundiaí. Ele foi além. Mas ele também tinha alguns certos interesses de ganhar um dinheirinho extra, né? E quando ele teve de volta para Londres, ele disse que o percurso que ele tinha a ser feito passaria dos 2 milhões de libras esterlinas. O Rothschild, o Lionel Rothschild na época, esse senhor que nós estamos vendo de generoso, ele fez um corte. Ele cortou para 2 milhões, tão somente, e foi o financiamento, com o aval, evidentemente, do senhor Barão de Mauá. E a estrada foi cortada até Jundiaí. Olhe bem, Campinas, naquela época, pretendia ser a capital de São Paulo e deixou, por questão de poucos quilômetros, de ganhar o término da ferrovia e foi parar em Jundiaí. São histórias de Paranapiacaba dentro do contexto do estado de São Paulo, contadas por Adalberto Dias Almeida, que tem mais histórias a contar, mas isso fica para o próximo bloco. Até já.